Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 16 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a nossa meditação no Evangelho de São Marcos, hoje no capítulo 2, dos versículos de 13 a 17. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O foco da leitura de hoje é o chamado de São Mateus, que não era por nada santo antes de conhecer Jesus. Ele vivia no meio dos cobradores e pecadores, tanto que a atitude de Jesus cria a revolta dos doutores da lei, que se achavam justos. Quem se acha justo e certinho nunca conseguirá dar um abraço em Jesus. A escolha de Deus é clara. Seja a nossa também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com os publicanos e os pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que eu vim chamar, mas a pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na nossa reflexão, nos deixaremos guiar por uma meditação do nosso Papa Bento XVI, que coloca em destaque a vocação de Mateus e a escolha de Jesus pelos pecadores, os doentes da alma e do corpo. Mateus, em hebraico, significa dom de Deus. O próprio Evangelho de Mateus o classifica como o publicano, homem sentado no banco dos impostos, que Jesus chama ao seu seguimento. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou-se e o seguiu. Também Marcos e Lucas narram o chamado do homem sentado no posto da cobrança, mas o chamam Levi. Dos textos dos evangelhos, irmãos, podemos deduzir que Mateus desempenha a função de cobrador em Cafarnaum, cidade situada precisamente à beira-mar, onde Jesus era hóspede fixo na casa de Pedro. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo a mentalidade em vigor no Israel daquele tempo, era considerado um pecador público. De fato, Mateus não só administrava dinheiro considerado impuro, devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira odiosamente ávida, cujos tributos eram muitas vezes injustos. São João Crisóstomo dizia: "Não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos." Por estes motivos, mais de uma vez,
Os evangelhos falam no mesmo tempo de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. A opinião popular os associava a ladrões injustos e adúlteros. Este era Mateus. Continua Papa Bento. A primeira coisa que aparece clara é essa: Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Em casa de Mateus, Levi, respondendo a quem falava de escândalo pelo fato dele frequentar companhias pouco recomendáveis, Jesus declarou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto. Jesus oferece a graça ao pecador. Na célebre parábola do fariseu e do publicano que fora ao templo para rezar, Jesus indica, inclusive, um anônimo publicano como exemplo apreciável de confiança humilde na misericórdia divina, enquanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral. O cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus comenta: digo-vos, este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos nos propõem um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar enxergar os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que Mateus responde ao chamado de Jesus imediatamente. Ele levantou-se e seguiu-o. Essa breve e intensa frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder o chamado. O mesmo aconteceu com Pedro e os primeiros discípulos galileus, que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguir Jesus imediatamente significava para Mateus o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. É fácil aplicar a lição a cada um de nós. Não é admissível o apego às coisas, sobretudo às que não são boas. Esse apego à nossa vida passada é incompatível com o seguimento de Jesus. Certa vez, Jesus disse, sem meio termo: se queres ser perfeito, vá, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e o seguiu. Neste levantar-se, podemos ver o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Jesus. Irmãos, com essas simples e profundas palavras do nosso Papa Bento XVI, podemos iniciar o nosso dia. A primeira pergunta para aprofundar a mensagem da palavra de hoje é essa: quais são os meus bancos, onde eu estou sentado, a minha rotina que me impede de seguir Jesus imediatamente, como fez Mateus? O
que eu devo deixar de ruim, ou até de bom, para seguir Jesus? Vamos refletir um minuto. E agora vamos pensar quais são os pecadores e as prostitutas às quais Jesus me envia para anunciar a sua misericórdia e seu amor. Não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Não vim para os justos, mas para os pecadores. E o que eu posso anunciar hoje a eles? Vamos refletir mais um minuto. Agora podemos ler o trecho do Evangelho de hoje que nos ilumina e nos estimula na nossa missão. Paz e alegria a todos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Paz e alegria a todos. Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com os publicanos e os pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que eu vim chamar, mas a pecadores."
deixar o amor brotar. Por que tanto dói ser frágil e depender? Deixar-me tocar por outro alguém. A incerteza faz com que o medo venha, mas do peito arde um desejo de se dar. Se tu roubares o meu coração, só a ti vou amar, só a ti. Se tu roubares o meu coração, só a ti vou amar, só a ti, só a ti. Que vergonha em amar, sim eu sei, sou pecador, mas não suporto viver longe de ti, meu Senhor.